No vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre essa polêmica que foi criada nos últimos dias em relação a aspectos da formação de carbono 14. Houve uma discussão num podcast bastante famoso, onde algumas pessoas que se dizem criacionistas e outras pessoas que se dizem evolucionistas, que trabalham com ciência na realidade, eles discutiram algumas características da formação de carbono 14 e da detecção desse material, dessa espécie de carbono, em fósseis. E isso gerou uma certa polêmica, porque alguns desses debatentes, vamos dizer assim, eles dizem que aquele carbono 14 não era para ser encontrado naqueles fósseis, tudo bem? Bom, esse vídeo aqui não é bem um vídeo de resposta, a ideia não é ser uma resposta, mas sim a gente adentrar um pouco sobre a característica desse tipo de carbono. E como nós estamos vindo fazendo alguns vídeos sobre partículas, é bastante interessante então discutir um pouco disso, tudo bem? Então vamos lá. Carbono 14, o que é isso? O carbono 14 ele é uma espécie do carbono. Existem 3 espécies de carbono. O carbono 12, que é o mais comum de todos, o carbono 13 e o carbono 14, que é o mais raro. Inclusive, ele é radioativo. O que acontece, então? O carbono ele é um átomo que ele tem 6 prótons e também 6 nêutrons, e ao redor, na eletrosfera, possui 6 elétrons. Então, ele tem uma massa que corresponde a 12U, ou seja, 12 unidades. Então, se nós conseguimos separar 12 gramas de carbono, nós temos 1 mol de carbono. Isso equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Então, em 1 mol de carbono, ou seja, 12 gramas, você tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Entretanto, essas outras espécies, elas possuem o quê? Elas possuem nêutrons a mais no núcleo. Em especial, o carbono 13 ele vai possuir um nêutron a mais. E o carbono 14 ele possui 2 nêutrons a mais. E isso caracteriza, então, uma espécie um pouco mais pesada, mas o número de prótons não é alterado. O que acontece, então? Nesse processo de formação do carbono 14, ele ocorre lá na atmosfera. E quando nós temos então a formação dessa espécie de carbono, ela é uma espécie rara. É uma espécie que corresponde a um átomo de carbono 14 para cada 10 elevado a 12 átomos de carbono normal. Então ela é muito rara, essa espécie. E ela surge do decaimento do nitrogênio. Então você tem o átomo de nitrogênio lá na atmosfera e ele é bombardeado por nêutrons energizados com os raios cósmicos. Então, na atmosfera da Terra, vem, oriundo do espaço, nêutrons que são energizados. Esses nêutrons eles se chocam com o núcleo atômico do nitrogênio e faz com que ocorra o processo de um próton ser arremessado para fora do núcleo. Então, observem. Ali você tem um átomo de nitrogênio que possui 7 prótons e 7 nêutrons e 7 elétrons na camada de valência. Vem um nêutron através de raios cósmicos e se choca com o núcleo. Então, quando ele expele um próton para a atmosfera, para o meio onde ele se encontra, você tem um déficit de prótons, mas aumenta um nêutron. Então você passa a ter 8 nêutrons, mas agora, em vez de 7 prótons, cai para 6 prótons. Logo, você tem a formação então do carbono 14. 14 por causa da massa. O fato de entrar um nêutron, ele não altera muito a massa desse material inicial. Por quê? Porque prótons e nêutrons têm uma massa muito parecida. Os nêutrons são um pouquinho mais massivos que os prótons. Por quê? Porque um nêutron ele é formado por 3 quarks e os gluons para segurar esses quarks juntos. Tá? Essa é mais ou menos a ideia. Tá?
E esses quarks têm sabores diferentes, ou seja, são tipos diferentes. No caso do nêutron, lá no núcleo do nêutron, né, porque ele é formado por 3 partículas, você tem 2 quarks do tipo down e um quark do tipo up. E o próton, você tem 2 quarks do tipo up e um quark do tipo down. Então, isso é o que diferencia próton de nêutron no que se refere à característica massiva deles. Então, na hora que ocorre o adentramento no núcleo do nitrogênio desse nêutron, acontece simplesmente ali a diferença de partícula, mas não necessariamente a diferença de massa. Então fica com 14 unidades, no caso de massa, para o átomo de nitrogênio, que decai em característica de prótons. Então ele deixa de ser nitrogênio e passa a ser carbono. Tá? Então isso é uma coisa já bem estudada, já bem trabalhada. Todo mundo que trabalha com ciências conhece esse processo. O que acontece em seguida? Esse carbono, né, que se encontra na atmosfera, ele reage com o oxigênio, formando CO2, ou seja, gás carbônico. O que acontece com o gás carbônico? Ele se torna gás carbônico com carbono 14, ou seja, com um indicador, um indicativo, com um marcador radioativo. As plantas absorvem esse carbono, esse CO2 no caso, e acaba entrando então na cadeia alimentar. Então as plantas elas absorvem, elas recebem esse marcador, e animais, como os animais do tipo herbívoro, eles consomem esse material, né? As plantas no caso. E essas plantas então, com um marcador radioativo, elas entram na cadeia alimentar e logo em seguida vem os animais carnívoros e consomem os herbívoros. Então você tem esse marcador sendo distribuído na cadeia alimentar e dessa forma então você consegue ter ele em todos os animais e plantas, assim como em vegetais, fungos, bactérias, né? Você vai ter em toda a cadeia alimentar e dessa forma então você vai ter em todos os animais e por isso a gente consegue então fazer essa datação. Qual o problema para o carbono 14? O problema do carbono 14 é que ele tem um tempo de meia-vida de 5.735 anos. A gente pode arredondar para 5.730, tá? Então, o que acontece? Como que se determina isso? Na década de 40, houve um cientista que ganhou o prêmio Nobel por causa disso, o Lieb, e ele conseguiu perceber com o uso do detector Geiger, ele conseguiu perceber que se ele separasse 1 grama de carbono vivo, né, ou seja, carbono atual, e comparasse com o carbono oriundo em materiais antigos, seria possível fazer uma detecção da quantidade de partículas que eram emitidas. Como que acontecia isso então? Ele fazia da seguinte forma, ele pegava 1 grama de carbono atual e 1 grama de material antigo. Por exemplo, um pedaço de carvão, um pedaço de madeira que pudesse ser de algum utensílio da Idade Média, por exemplo. E o que ele faz? Ele compara a quantidade de vezes que são liberados por minutos partículas muito específicas, no caso, partículas beta. Então, o contador Geiger ele consegue captar isso. Por que partículas beta? Porque o que acontece é o seguinte, o carbono 14 ele é instável, ele não vai ficar estabilizado. Então, com o tempo, ele vai passar por um processo onde um bóson de calibre do tipo W vai se aproximar dele e vai fazer com que um daqueles nêutrons que são oriundos dos raios cósmicos, eles passem de nêutron para próton, ou seja, ocorre um processo em que você tem a transmutação da partícula. Nesse caso, o que acontece? Um dos quarks do nêutron, ou seja, um quark do tipo down, ele vai decair para um quark do tipo up. Isso faz então com que um nêutron passe a ser um próton. E dessa forma, então, há a liberação de uma partícula beta, que é um elétron, assim como também
a partícula, um antineutrino do elétron. Então ocorre essa liberação de massa e consequentemente também de energia. E dessa forma então aquele carbono ele passa a ser um nitrogênio. Esse nitrogênio reage com outro nitrogênio, se torna N2 e é eliminado para a atmosfera. Então, a quantidade de carbono 14 que existe no material vai diminuindo. Por quê? Porque o material vai se tornando gás e vai sendo removido da amostra. Então, ocorre um processo que leva esse tempo aí de 5.730 anos para que metade de toda a amostra que ele está utilizando decaia. Como que então ele faz isso? A cada 1 minuto, aquela amostra de 1 grama, ela tem a liberação de 13,8 partículas. Então, em 1 minuto você tem essa liberação. Se com o tempo for passando, você vai ter o quê? Você vai ter uma liberação muito menor. Se nesse processo haver liberação de 6,8, né, mais ou menos isso, você tem ali o decaimento da massa. Então, dessa forma, você tem ali passados aproximadamente 5.000 anos, né, 5.700 anos. Então, é dessa forma, analisando 1 grama da partícula atual e 1 grama da partícula do passado. Então, você faz essa análise. E dessa forma, então, você consegue determinar esse tempo. Qual que é o problema? Se fizermos a análise matemática desse processo, existe um limite que o carbono 14 é detectável. E isso dá em torno de uns 70.000 anos, no máximo 70.000 anos. E aí que surge a polêmica. Surge uma grande polêmica aí. Quando você faz análise de alguns fósseis, principalmente os fósseis de uma região norte-americana, lá de Montana, conhecido como Hell's Creek, ocorre que algumas amostras possuem carbono 14. E isso não pode estar lá, porque esses fósseis têm 65 milhões de anos. E qual é a possível resposta para isso? Existem diversas possibilidades. Toda essa polêmica ela inicia com a Mary Schweitzer, quando ela começa a trabalhar com esses fósseis. Inclusive, ela até mesmo fala que quando você quebra um dos fósseis, você tem a liberação de um odor e tal, e que isso é explicado, já já a gente chega lá. Mas toda essa polêmica surge porque havia carbono 14 onde não devia haver. Por quê? Porque ele se torna praticamente indetectável nesses fósseis. Então, ocorre a criação de uma polêmica, que é, será que esses fósseis eles não são muito mais novos do que se espera? Ou seja, esses animais será que não morreram há muito menos tempo do que a geologia, a paleontologia nos diz? E a resposta é, ali tem um erro. No caso, a própria Mary Schweitzer, quando ela começa a trabalhar com isso, ela em momento algum, ela tem a ideia de que esses fósseis são de animais muito modernos. Ela continua acreditando que são fósseis extremamente antigos, né, de 65 milhões de anos, lá do Cretáceo. O que ela começa a fazer? Ela começa a procurar uma resposta para determinar o porquê que tem carbono 14 lá. E ela faz o processo científico correto, que é o quê? Você encontra um dado que não bate, você tenta explicar esse dado que não bate. E não utiliza esse dado e cria toda uma teoria em cima para tentar derrubar uma quantidade de informações já catalogadas e que são funcionais em diversas regiões do planeta e você desacreditá-las. Então ela não tem essa ideia em momento algum. Ela começa a fazer um estudo mais aprofundado. Então o carbono 14 ali não fazia muito sentido. Entretanto, na realidade, o que acontece é o seguinte: para você fazer datação de fósseis, ou seja, de material acima de 100.000 anos, não se utiliza carbono 14. Se utiliza uma técnica que é do decaimento do potássio para o argônio. Existem também umas outras técnicas, que é o processo onde você tem o urânio decaindo para chumbo. Mas nesse caso, na maioria das vezes, é para análises que são
muito antigas, ou seja, do início do surgimento da Terra, ou de rochas que vêm do espaço para a Terra e que nesse caso são até mais velhas do que a Terra. Tá? Então ali você tem um estudo onde se utiliza potássio em argônio. Se a gente olhar na tabela periódica, a gente vai ver que temos potássio e, se a gente for observar na outra extremidade da tabela, nós temos argônio. Nesse caso, o que acontece? O potássio e o argônio, eles não têm uma massa tão diferente. Elas são muito próximas de 40. Então, eles têm 40 unidades ali. E também existe o cálcio logo em seguida ao lado do potássio. E a gente observa o quê? Que ele também tem uma massa próxima de 40. O que isso quer dizer? Quer dizer que temos ali alguns elementos químicos que são muito próximos. O que acontece então? Ocorre um processo onde o átomo de potássio ele passa por um processo de aumento de prótons no núcleo ou diminuição de prótons no núcleo. Observe que a massa não vai ser alterada, porque, mais uma vez, prótons e nêutrons, eles possuem massa muito parecida. Então ali vai ficar realmente em torno de 40. Por isso que a gente chama de potássio 40 e argônio 40 e cálcio 40 também. Tá? Então, mas o que acontece? Quando ele perde um próton, ele pode decair para argônio, né? Que é um gás nobre. Se ele ganha um próton, ele pode subir de nível, né? Então, no caso dentro da tabela periódica, ele vai passar para o cálcio. Tá? Então você tem ali só o quê? Só a variação do número de prótons. Qual o problema? O problema é que o argônio ele não reage com ninguém. É muito difícil, tem que ser muito controlado o sistema para ocorrer esse processo de reação. Mas o cálcio reage com muitas outras espécies, ou seja, muitos outros elementos. Então, para que seja possível fazer uma análise interessante, utiliza-se o argônio, porque o argônio não reage praticamente com ninguém. E por que isso? Porque o processo de decaimento, ou seja, para que um próton ele tenha um quark up passado para down e dessa forma o próton ser convertido em nêutron, leva-se aproximadamente 1,25 bilhões de anos. Quando a gente fala em geologia, a numeração, muitas vezes, ela não é apresentada com M de milhão e B de bilhão. Nesse caso, ela é apresentada com M de mega e G de giga. Então, quando falamos em 1,25 GA, isso significa giga-anos. Então, no caso, é a representação de bilhões. Quando falamos em 1025, ou melhor, 1250 MA, significa 1250 mega-anos. Ou seja, continua sendo 1,25 bilhões de anos, mas aqui você só altera essa nomenclatura. Só isso, tá? Só para não ficar confundindo aqui quando a gente observa a tabela. Nesse caso, é bastante interessante, por quê? Porque quando ocorre esse processo, eu vou explicar como ele ocorre, você tem ali uma variação que pode ser de 1,25 bilhões de anos até observâncias ali na casa de alguns milhares de anos. Então, ele tem um espectro muito maior para a gente analisar. Dentro de idades muito antigas, acredita-se ali que ele é bastante efetivo com um erro de 5.000 anos. Para idades muito modernas, ele tem um erro ali de 1.000 anos. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma análise de algo medieval, ou seja, algo arqueológico e não paleontológico, se eu quiser fazer uma análise arqueológica, o erro atribuído ao argônio ele pode ser muito grande. Então, por isso utiliza-se o carbono 14 nesse caso. Mas para essas amostras mais antigas, erro de 1.000 anos é muito aceitável, porque a gente está falando de 65 milhões de anos muitas vezes. Então, utiliza-se para análise dessas rochas argônio. Então, potássio 40 decaindo para argônio 40. Tá? Então, é a melhor forma de você analisar. E, obviamente, por que
que criou-se essa polêmica? Porque quando você faz a análise desses fósseis lá de Hell's Creek, você chega com o argônio a uma idade de 65 milhões de anos. Então aquelas rochas, aquele material tem 65 milhões de anos. O estranho ali é o quê? É o carbono 14 que não devia estar ali. Mas existe até uma explicação bem racional e já a gente chega lá. No caso, então, o que acontece? Como que a gente determina rochas, a idade das rochas com argônio? Acontece da seguinte forma. Primeira coisa, tem que entender como se dá a distribuição de idade nas rochas. Ela se dá através do acomodamento de material. Então eles vão se acomodando na horizontal. Então você vai tendo ali vários sedimentos, material vulcânico, muitas vezes eles vão se acomodando. Então vão formando essas faixas, como acontece, por exemplo, lá no Grand Canyon nos Estados Unidos. O que temos aqui então? Quando um vulcão entra em erupção, e isso aconteceu milhares de vezes na história da Terra, você tem camadas basálticas, camadas magmáticas sendo formadas. Junto com esse material vem o que? Vem o potássio. Tá? Então vem potássio ali e o potássio se deposita junto com o material magmático. Qual que é o problema? Vai passando o tempo, passa-se alguns bilhões de anos, e esse potássio, no caso, ele tem um tempo de meia-vida de 1,25 bilhões de anos. Então, passou 1,25 bilhões de anos, esse potássio ele perde metade da massa dele e decai para argônio. Como eu disse, argônio é muito bom pelo fato de que ele não reage com nada, então ele vai ser liberado para a atmosfera. E uma coisa bastante interessante é o seguinte, a quantidade de argônio que a gente tem na atmosfera ela é muito bem catalogada, é em torno de 1% mais ou menos o que a gente respira até de argônio, né? A gente tem isso no ar, né? E no caso então, esses átomos de potássio, eles decaem, ou seja, o próton que se encontra ali dentro, que é formado por 2 quarks up e um down, vai passar através da presença de um bóson de calibre, com a força fraca nuclear, vai fazer com que essa pequena partícula ela passe a ser, esse quark, né, ele passe a ser de up para down. Então aquele próton passa a ser um nêutron e a gente tem o argônio. Qual que é o problema? Formou-se esse argônio e esse argônio fica preso muitas vezes em regiões, em bolsões das rochas. E esses bolsões podem ser cristalizados. Então existe a necessidade de chegar lá naquela rocha, retirar um pedaço dela e fazer uma análise, né? Então você pode fazer uma análise de espectroscopia. Então você faz análise ali para determinar a quantidade de potássio e a quantidade de argônio que tem lá. E assim então você consegue saber a idade daquela rocha, né? Então você, se tiver metade da massa esperada ali, você tem então uma quantidade de 1 bilhão, por exemplo, de anos que passou, né? 1,25 bilhões de anos ali. Essas aí são as rochas mais antigas. O que acontece? Pode um fóssil se encontrar numa camada superior a essa. Então imagina, teve o derramamento de lava, logo em seguida um animal morreu sobre essa região que é basáltica, por exemplo, ou magmática, ocorreu sedimentos, né, caindo sobre o resto orgânico. Esse material foi rapidamente solidificado, então ele foi fossilizado, e numa camada superior, de repente de alguns milhões de anos, houve um novo vulcanismo, houve outros materiais sendo depositados lá, e aí você então vai fazendo essa análise. O material que se encontra mais profundo, e isso é uma regra, né, geológica, ele tem que ser o mais antigo. Então quando você faz a análise ali, você vai ter uma quantidade de potássio, uma quantidade de argônio. Quando você faz a análise do material que se encontra na rocha intermediária, vamos dizer que é uma rocha sedimentar, ela não tem ali muito material de origem vulcânica, então às vezes você tem um pouco menos de potássio ali.
né? Então tem uma quantidade menor. Mais uma camada superior, você vai ter ali de repente um derramamento de magma e ali então você consegue ter um pouco mais de potássio. Quando você compara esses valores, você consegue determinar que ocorre ali então um aumento do tempo, né? Então, conforme mais profundo, mais tempo tem o material e você vai encontrar, nesse caso, mais potássio convertido a argônio. Então, regiões mais profundas você vai ter mais argônio porque passou mais tempo. Então, você tem mais tempo de meia-vida corrido ali. E aí você vai comparando camada por camada. E através da própria matemática torna-se simples entender que quanto menos argônio você tem, menos tempo tem aquela amostra. Então você vai subindo na camada geológica e você vai obtendo esses valores. Então o que acontece é o seguinte: você vai fazer uma análise e você quer descobrir se é um material muito antigo, não tem por que usar carbono 14. Utiliza-se então dessa forma argônio, né? Você faz a datação por argônio. Tudo bem? Então isso é algo que tem que ser discutido antes de falar sobre se ali tem carbono 14 moderno ou não. Tudo bem? Então tem essa necessidade ali de fazer essa análise. Faz a análise com o argônio, análise do argônio, e depois você então determina isso. Só que parece que as pessoas não levam isso em consideração. As pessoas parece que na hora da discussão elas entendem que somente o carbono 14 serve para medir isso. Tá? O que acontece? Por que nós temos aqui um problema? Em Hells Creek, o material fica muito exposto à atmosfera. Ficando muito exposto à atmosfera, é óbvio que ele vai ter contato com algumas coisas. Água é um dos fatos. Apesar de ser um deserto, a região é um pouco desértica, você tem sim chuva e atmosfera úmida. Então você tem ali água por milhões de anos entrando em contato com o material exposto. Essa água ela pode passar por algumas ranhuras nas rochas e se acumular. Quando ela se acumula, o que ela produz ali? Ela produz também uma contaminação de carbono 14. O maior local onde você tem dissolvido carbono 14 sem ser na atmosfera são os mares. Então, nas águas você tem carbono 14 que pode ser contaminante. Além disso, o que acontece? Se tem água, a chance de ter alguma bactéria ali também que possui carbono 14 também é grande. E isso então pode também contaminar esses solos, né? E consequentemente também contaminar esses materiais, esses fósseis. Então essas coisas têm que ser muito levadas em consideração. Você tem ali um material fóssil que está exposto às vezes por alguns milhões de anos. Então aquele material está exposto às intempéries. E isso faz então com que você tenha ali um processo que é de alteração da quantidade de carbono 14 no material. Outra coisa, o carbono ele tem, principalmente monóxido de carbono, o CO2, ele tem uma capacidade adsortiva bastante grande. Tá? O carbono, observa que não é absorsivo, é adsorsivo. O que é? É a adesão. Então ele consegue grudar em uma superfície e ficar ali por bastante tempo. Então esses efeitos também levam a um processo de contaminação do material. Esse material então ele ficou milhões de anos exposto e ficou basicamente muito contaminado com o carbono 14 sim, por esse efeito, como eu falei, da adesão na superfície. Além disso, quando o Lieb começa a estudar isso, ele fala lá que tem esse processo de decaimento e tal. Só que também deve-se levar em consideração o que? Na década de 50, ou seja, mais ou menos muito próximo de quando é desenvolvida a técnica, mais ou menos muito próximo desse período, na década entre 50 e 1980, né, ocorre o que? Ocorre testes com bombas nucleares. Lá em 1945, né, 1943, né, você já tem estudos dessas bombas nucleares. E o que essas bombas nucleares fazem? Aumentam drasticamente a quantidade de carbono 14 na atmosfera. Inclusive, pessoas que têm o nascimento nesse período, quando faz a análise da dentina delas, existe ali uma quantidade específica de carbono 14 que é muito maior
menor em comparação com outros seres vivos. Então, dessa forma, ali você tem realmente uma contaminação antrópica por carbono 14, pelo efeito das bombas atômicas. Então, quando vai fazer a análise, tem que se levar isso em consideração. Tem que se fazer um ajuste. E esse ajuste é um ajuste bastante refinado, não é uma coisa muito simples, não. Então, observem, você tem ali a contaminação desses fósseis, provavelmente pela água, né, que você tem ali milhões de anos banhando aquelas rochas, mas também existe um processo antrópico que não é normal, né? Então você tem um aumento de carbono 14 na atmosfera. O que vai acontecer? Esse carbono 14 vai ser ingerido por plantas, né? Vai ser absorvido por plantas e depois ele vai também entrar em contato e ser absorvido por diversas superfícies. E isso altera as amostras. Então isso tem que se levar em consideração, principalmente nos fósseis lá de Hells Creek. Além disso, também nesses fósseis você tem esse aroma diferenciado que a própria pesquisadora citou, né? Isso se dá principalmente pela presença de materiais como pirita. O que é pirita? Pirita é uma espécie de minério à base de ferro e de enxofre. Quando eu trabalhava no laboratório de geologia, a gente costumava pegar pirita, quebrar e você sentia ali um cheiro de ovo podre. Por quê? Porque você tem, dentro dos cristais, você tem ali bolsões que ficam ricos em sulfeto. E sulfeto tem cheiro de ovo podre. Então, obviamente, por milhões e milhões de anos, esse material à base de enxofre também foi mineralizado ali no meio daquelas amostras, daqueles fósseis. Uma outra coisa que tem que ficar muito clara é o seguinte: um fóssil não é algo trivial. O fóssil é uma maravilha da natureza, a gente parar para pensar. Por quê? Porque não é algo simples. O animal, o ser vivo, a planta, a bactéria, ela tem que morrer e ser rapidamente soterrada. Quando você tem esse processo de soterramento, ali precisa acontecer o quê? Aumento de pressão, precisa haver um material que não vai rachar os ossos, por exemplo, se for um animal grande, então você não pode ter ali o esmigalhamento desses ossos. Então você precisa ter um material com uma espécie de uma lama que cobre eles todos. Depois tem o aumento da pressão. Precisa muitas vezes ter a presença de água salobra. Água salobra, inclusive, é algo que pode contribuir para a preservação, por exemplo, de materiais que são difíceis de serem encontrados, como, por exemplo, pele petrificada. Então, esse material ele precisa passar por um processo onde você não tenha oxigênio e você tenha alguns materiais que evitem com que as bactérias acabem digerindo muito parte desses compostos que são orgânicos, tá? Então você tem ali materiais orgânicos que, com o passar do tempo, eles são o que? Eles passam a ser solidificados e mineralizados. Então, no lugar do carbono, no lugar do cálcio, no lugar de várias outras elementos químicos que são oriundos da constituição dos seres vivos, eles são substituídos por minerais. E isso daí é uma coisa fantástica. Só que você tem esse processo muito raro que é a fossilização. Em alguns casos, até na presença de água salobra e na falta de oxigênio, ocorre um processo conhecido como mumificação. Então, rapidamente o material ele é mumificado e solidificado. Então, você tem ali o material desidratado, ele começa a passar por um processo de mumificação e depois, então, começa o soterramento, o aumento de pressão e, em alguns casos, até mesmo o abaixamento da temperatura. Isso faz, então, que diminua as reações de decomposição e o material fique muito bem preservado. Não vou entrar aqui especificamente nos materiais que foram encontrados que podem ser colágeno. A gente está falando aqui sobre o processo de datação. Então, nesse processo de datação, a gente está falando sobre o carbono 14 e o porquê ele pode ser encontrado nesses materiais. Mas se vocês
quiserem, em outro vídeo eu até posso comentar um pouco sobre o colágeno que foi encontrado em alguns espécimes, tá? Então assim, tem que ficar muito claro que um processo de fossilização é uma das maravilhas da natureza, não é algo trivial. Quando se encontra um fóssil, você encontrou ali um material raríssimo, não é algo normal, é um fato a ser comemorado. Por quê que é um fato a ser comemorado? Porque não é um evento tradicional, não é um evento comum, é um evento extremamente raro, um evento complicadíssimo da natureza ficar desenvolvendo sequencialmente. Então, devido a esse processo ser muito raro, nós temos que considerar que alguns fenômenos mais raros podem acontecer. E lembra que eu estava falando então da perita? Isso significa que naquele ambiente ali onde temos Hell Creek, né, você também tem muito ferro. E esse ferro contribui para o quê? Para um processo conhecido como reação Fenton, onde você tem átomos de ferro em presença com o peróxido de hidrogênio, e esse material então ele serve para uma maior conservação, é como se fosse uma espécie de um conservante. Então você pode ter ali alguns materiais que não eram para estar lá, né? Então que no caso foi solidificado, foi mineralizado de uma forma assim fantástica. Então você tem ali essas características. Então, em resumo, o grande problema de um debate onde se discute que existem materiais à base de carbono 14 em fósseis, ele não deve ser discutido aos olhos do carbono 14. Porque o carbono 14, na realidade, ele pode ser o quê? Ele pode ser apenas um contaminante. Mas ele tem que ser analisado e baseado o quê? No decaimento de potássio a argônio. E isso não foi discutido ali pelos debatentes ali naquele momento. Isso é um grande erro, o que induz o quê? Induz o desenvolvimento de uma pseudociência, muitas vezes. E isso, então, faz com que se espalhe uma fake news científica. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se for possível, deixa um like, se inscreva no canal e também clique lá no sininho para você sempre receber novas notificações de vídeos científicos como esse. E como aqui nós estamos falando sobre fake news científica, se você quer evitar isso, principalmente aos seus arredores, dê de presente, ou para você mesmo, né? Livros de ciência. Aqui embaixo eu deixo uma lista de livros bastante interessantes que pode ajudar a erradicar nas suas redondezas, nos seus arredores, o analfabetismo científico, e dessa forma menos pessoas vão ficar à mercê dessas teorias das conspirações. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.